Porque o que eu quero dizer para vocês? Que se a gente não desenvolver essas habilidades comportamentais, se a gente não desenvolver o emocional de cada um de vocês, a inteligência emocional, de nada vai adiantar todo o conhecimento técnico de vocês. Hoje, o que vem ganhando espaço no mercado de trabalho, hoje o que vem ganhando espaço dentro de grandes empresas ou até mesmo do empreendedorismo, são profissionais que conseguem não procrastinar, conseguem ter um planejamento interno, conseguem ter uma mentalidade positiva. Gente, a comunicação positiva está presente na psicologia há milhares de anos. É algo que a psicologia discute, que a psicologia fala, porque é extremamente importante. Quando a gente se vê diante de uma pessoa que ela só tem pensamento negativo, a gente já subentende que dentro dela existem muitas crenças limitantes, que dentro dela existem muitas dores, existem muitas feridas emocionais. E é pensar o seguinte: tudo aquilo que você comunica através da comunicação verbal, da comunicação corporal, você gera um pensamento que gera um sentimento e aquilo se torna uma crença, acontece. Rafa, mas como assim? Deixa eu entender. Vamos lá. Todas as vezes que você repete algo para você, então, por exemplo, isso não vai dar certo. Ou, vou dar outro exemplo, eu não vou conseguir acordar às 5h47. Foi isso que eu escutei de muita gente. Rafa, eu não consigo acordar, eu não consigo, eu não consigo. O que você está fazendo? Você está mandando uma mensagem para o seu cérebro, falando para ele, eu não consigo, tá tudo bem, eu já aceitei isso, eu não consigo e tá tudo certo. Isso vai gerar um pensamento de tipo, não consigo mesmo, já era, desisto de tudo isso. Um sentimento de incapacidade, de frustração, de falta de disposição, enfim, inúmeros sentimentos. E o que vai acontecer? Você não vai acordar, você vai desligar o despertador, você vai desativar o alarme, você vai virar para o lado e dormir de novo, você nem vai colocar despertador, porque você já disse para você mesmo que você não consegue. Esse parece ser um exemplo simples, mas existem coisas muito mais grandiosas dentro de uma empresa, diante de uma grande reunião, diante de um grande desafio, de uma apresentação. A pessoa ela já vai o quê? Eu vou errar, eu vou gaguejar, eu não vou conseguir, eu não vou saber falar na frente desse tanto de gente, eu não sei o que eu estou falando. A pessoa já vai com todo aquele pensamento negativo que vai gerar todo um sentimento de insegurança, de medo, de frustração, de incapacidade. E acontece porque você vai para aquilo ali. O Jeito Harvard de Ser Feliz é um livro que eu indico. Cara, eu falo assim, as pessoas deveriam engolir esse livro. É uma pesquisa de um professor de Harvard, onde ele pesquisa a teoria da felicidade. O que fazem com que as pessoas sejam tão felizes? E parece balela, eu sei disso. E quando eu comecei, eu também achava, a maioria dos meus clientes também acham, mas quando a gente vai a fundo nesse tema, quando a gente olha para isso aí com verdade, quando a gente vai com dedicação, a gente percebe que se eu não mudar a minha comunicação verbal, que gera o meu pensamento, que gera um sentimento, e, consequente, uma crença, as coisas não vão mudar de lugar. Eu lembro que quando eu voltei do processo da formação de coaching aqui para casa, a primeira coisa que eu falei, né? Sabe aquela mania de tipo assim, vamos comprar alguma coisa? Não, eu sou pobre, eu não posso comprar isso. A gente tinha muito esse hábito aqui dentro de casa. Eu lembro que quando eu voltei, eu falei para todo mundo, falei, gente, a gente não pode comunicar que a gente é pobre. Porque quando eu comunico isso, eu estou aceitando, é como se eu tivesse dado decreto na sentença de que eu sou pobre, de que eu não consigo, de que eu não posso, de que eu não vou conseguir, de que eu nem preciso tentar. Então, quando eu trago toda essa negatividade, toda essa carga emocional da negatividade, eu já estou sentenciando aquilo que vai acontecer. Então, não vai ser de uma hora para outra, não é de um dia para o outro, mas conforme a gente for se dedicando à comunicação positiva, conforme a gente for mudando a nossa fala, existe inclusive um rotineiro da mentoria do processo de coaching, que é o Eu Sou, onde uma vez por semana o cliente escreve 30 características do que ele é. Rafa, mas por que eu vou escrever 30 características daquilo que eu sou? Para reforçar toda essa comunicação positiva, para te gerar um pensamento positivo, um sentimento, e na hora que você mais precisar, aquilo acontecer. Então, eu sempre tive facilidade em comunicar, em persuadir, mas eu tinha muito medo da venda. A venda me assustava. Eu, inclusive, saí de uma empresa na qual eu batia metas de venda, assim, disparado, porque eu tinha medo da venda.
E eu comecei a comunicar, eu sou vendedora, eu sou vendedora, eu sou vendedora. E muitas vezes, quando eu estou diante de um cliente para vender alguma coisa, aquela afirmação que eu fiz semana passada vem na minha mente, me gerando um pensamento de vai, fia, você é vendedora mesmo, vai, se joga, faz essa venda, faz o seu pitch, vende isso para ele. E um sentimento de capacidade. Então, o pensamento negativo, ele te traz tudo aquilo que um profissional não precisa. Ele te traz toda a insegurança, toda a incapacidade, todo medo, toda a angústia, toda a ansiedade que um profissional não precisa diante de um desafio, diante de uma situação, enfim, diante do seu dia a dia profissional. Então, a gente precisa passar essa comunicação positiva. O Milagre da Manhã fala muito sobre isso, muito sobre isso. Sobre você cuidar desse pensamento, sobre você olhar para a sua comunicação verbal e corporal. Uma coisa que a gente fala muito no processo de coaching é sobre a comunicação corporal. O que acontece? Quando você vê uma pessoa depressiva, ela muitas vezes está arqueada, ela está de cabeça baixa, porque ela não tem ânimo, ela não tem vontade de se posicionar da melhor maneira. Ela não tem vontade de mostrar para o mundo para que ela veio. O que ela está fazendo ali. Então, quando você vê uma pessoa triste, você já sabe por que aquela pessoa está triste. Você já vê no corpo dela, você vê no semblante dela. É a mesma coisa de alguém que mora com você, chegar chateado, você vai ver na hora. Porque a nossa comunicação corporal, ela demonstra isso. E aí, o que acontece com o profissional? Ele levanta cansado, bocejando, reclamando. Porque eu não queria acordar cedo, porque eu odeio ir para esse trabalho, porque eu tô de saco cheio, porque eu preciso de férias, porque, meu Deus do céu, já é segunda-feira. Ele está comunicando verbalmente, corporalmente, tudo aquilo que ele não deveria. Por quê? Porque, cara, eu sempre falo para o meu cliente o seguinte: você não gosta do seu trabalho? Então, vamos planejar essa transição e olha para esse trabalho como um dia menos que você está indo para lá e um dia mais próximo da realização do seu sonho. Vamos mudar esse pensamento. Não vamos focar no negativo, vamos focar no positivo, na oportunidade. Porque quando eu olho para a comunicação positiva, quando eu olho para o pensamento positivo, quando eu olho para o foco positivo, eu estou direcionando a minha mentalidade para a margem da abundância. Eu estou tirando ela da escassez e direcionando ela para a margem da abundância. Não é simples, tá? Eu era a pessoa que reclamava da chuva que caía, eu era a pessoa que reclamava de absolutamente tudo, tudo. E um determinado dia, eu tinha acabado de tirar minha carteira, eu estava muito estressada, cheia de coisa, de problema, de situação, e eu tinha que levar a filha do meu patrão, pegar ela no balé e levar ela pro tênis. E eu nem queria fazer isso, porque não era minha função, não era motorista, mas enfim, e eu fui reclamando. Fui reclamando e comunicando. Se eu bater esse carro também, ninguém pode reclamar. Porque a hora que eu bater esse carro, porque se eu bater esse carro, porque não sei o que lá, se eu bater esse carro, eu bati o carro. Eu bati o carro. E eu não falei isso só para mim. Eu falei diversas vezes ao longo do dia para outras pessoas, que no final do dia, depois do acidente, olharam para mim e falaram: você comunicou. Você falou o dia inteiro que você ia bater o carro. Naquela época eu não entendia, eu não entendia o que estava acontecendo, eu não entendia o porquê de tudo aquilo, mas hoje eu entendo que eu comuniquei, eu atraí aquilo ali para mim. E o pensamento negativo, ele atrai resultados ruins, ele atrai verdadeiramente o seu fracasso, a sua péssima performance. É inevitável, porque você está comunicando somente coisas ruins, então não tem como ele te entregar coisas boas. Quem não precisa mudar esse comportamento, quem não precisa mudar os seus hábitos, a sua comunicação e agir na direção dos seus resultados, agir na direção dos seus objetivos. Quem nunca, né? É por isso que eu quero te convidar a fazer parte da minha turma do curso online 3 passos para atingir alta performance profissional. Entenda, só quem está disposto a pagar o preço, só quem toma a decisão, só quem assume a autorresponsabilidade da sua carreira está pronto para fazer parte desse curso. Se você quer fazer parte dessa turma, o link está na descrição.